Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. Tô recebendo aqui hoje novamente, né? Estão cansadas de ver a cara dela aqui nesse podcast. Bem-vinda, Bárbara Machado. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Tá formal, né? Sim, claro, sempre. Estão proibidas qualquer formalidade nesse podcast hoje. Então tá bom, já acabou. Porém, a gente está recebendo hoje uma cliente muito especial, queridíssima, doutora Giovana Zuliani. Bem-vinda à nossa casa. Obrigada, um prazer estar aqui com você. A sua casa, né? Catanduva é minha casa. Catanduva, sua casa. Gente, a Giovana, ela é, para todos os efeitos, otorrino. Mas como que se pronuncia a palavra completa? Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista? Gente, isso. É quase um trava-língua, né? Pelo amor de Deus. A gente tava aqui discutindo como apresentar. Como apresentar. Vamos falar só otorrino, né? Pra não Meu sonho é errar. ver a Maria Alice, otorrinolaringologista. Já pensou? Vai ser a última palavra que ela vai querer falar. O que a sua mãe faz, Maria Alice? O que ela vai falar? Ela é médica. Ela é médica. Pronto. Mas você já viram uma menininha na internet que roda, que fala? Ai, sei. É uma. Alice, eu acho que ela é. Ela fala todas as palavras difíceis, né? A coisa mais linda. É aquela do Itaú, né? Isso. Do Itaú. Ela é maravilhosa. Respeito. Ela é muito fofa. Gi, seja bem-vinda novamente. É um prazer pra gente ter você aqui, né? E a gente quer entender um pouco mais da sua história, da sua carreira, afinal, Storycast, Legal. Aqui sua história vale muito. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, te perguntando como que nasceu no teu coração esse desejo por cuidar de vidas, cuidar da saúde das pessoas através da medicina? Sabe que quando surgiu assim no coração, eu não sei nem te falar, porque desde sempre que eu me lembro, acho que se você me perguntasse desde menininha, o que eu queria ser era médica. Mas aí, depois, quando a gente cresce e tal, você começa a pensar, de onde será que veio, né? E quando eu era pequena, com 1 para 2 anos, eu tive uma doença muito rara, eu acho que ninguém nem sabe disso, que chama urticária pigmentosa, que é umas manchas que aparecem na pele e tal, para peles muito alérgicas. E é uma doença grave e que ela pode acometer órgãos sistêmicos e tal. E aí eu sempre passei minha infância indo em médicos, tomando muitos cuidados. E eu acho que isso acabou, sabe, despertando em mim, mesmo que no inconsciente, essa vontade por ajudar, por cuidar. E na época meus pais eram jovens quando me tiveram, então eles assustaram muito com aquilo. Então eu acho que foi tudo meio que... E aí eu ia sempre com periodicidade para São Paulo, em médicos, e tanto é que, mesmo depois de fazendo otorrino, uma das sub-áreas que eu acabo atuando é na parte de alergia, e eu falo que tem essa pegada aí por eu ter tido essa doença alérgica aí, que é uma mastocitose, que é um tipo de célula bem alérgica, né, que o seu corpo começa a liberar, e foi isso aí. E é crônico esse problema? Então, alguns casos melhoram, outros continuam, e eu considero um milagre mesmo. Com 8 para 9 anos, eu começou a desaparecer, essas manchas do meu corpo desaparecer, e fiquei sem sequela nenhuma, como se nada tivesse acontecido, sabe? Nossa, e esse problema, ele aparece desde criança, então? Não conseguem saber exatamente qual foi a causa, se foi alguma coisa alimentar na época, de ser pequena, ou se realmente é uma coisa própria do organismo. Mas o que aconteceu foi isso. Ele veio do mesmo jeito, minha mãe fala isso, do mesmo jeito que veio, foi embora, e eu não sei explicar o que maravilhoso aconteceu. Isso, né? Mas assim, foram alguns anos, uns 6, 7 anos da minha vida de infância que foi bem sofrido. E assim, na época nem existia esse negócio de bullying e tal, mas era muito feio de ver, né? Era toda manchada. E então na escola era manchadinha, sabe? Tinha essa coisa, assim. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou. Te atrapalhou? Eu até brinco, eu nunca fui aquela criança, assim, que era, nossa, a menina bonita da escola. Não, né? Nunca foi isso. Eu era sempre a menina nerd da escola. Então, e acho que isso, como eu sempre fui a menina nerd, a menina inteligente, e eu tinha essa relação aí com coisas de doença, acho que foi isso que meio que aflorou, assim, não, é isso mesmo que eu quero cuidar das pessoas, quero
fazer isso da vida. Acho que foi mais ou menos por aí. Nossa, esse negócio de problema na pele é uma coisa que afeta demais, né? Porque é visível, né? É visível. Não, eu sei porque eu fui agraciado com 2 problemas de pele por falta de um. E os 2 não tem cura. É difícil, mas assim, é muito bacana saber que uma parte da sua história tem essa questão de superação, né? É legal, né? É muito, muito bacana isso. Acho que ninguém nem fazia ideia mesmo, Né? né? Não é uma coisa que eu Coisas que você... As pessoas assim, coitadinho. Não é coitadinho, sabe? Foi uma coisa mesmo que... E eu tenho orgulho de falar, não aconteceu nada demais, eu passei por isso e boa, mas eu acho que no fundo foi isso que aflorou essa minha vontade de ir pra medicina. E assim, eu sempre gostei tanto que eu fui decidir o que eu queria fazer, acho que no final do 6º ano, porque eu gostava de tudo. Sabe aquela pessoa que entra, ninguém gosta do primeiro ano de medicina. Eu adorava. Eu amava. Ninguém gosta da infectologia. Eu gostava, sabe? Eu gostava de tudo. Então, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falava, gente, eu gosto de tudo. É normal? Não, você tem que escolher alguma coisa, né? Foca em alguma coisa. E aí eu pensava em várias áreas, assim, e não conseguia decidir, porque eu achava tudo muito interessante. Porque eu acho isso da medicina. Eu acho que é um negócio que... Muitas áreas, né? Abrange muita coisa. E é muito diferente, né? De você fazer radiologia, de você fazer psiquiatria ou você fazer cirurgia. É uma gama muito grande que te abre a medicina. Demais. É muito amplo. Mas eu não conseguia decidir nem isso, sabe? Nem se eu queria cirurgia ou se eu queria clínica. Tanto é que eu fui fazer otorrino, que tem os dois, sabe? Assim, meio que foi na indecisão mesmo, porque eu gostava da medicina em si. Eu acho que é isso. E onde que você fez medicina, Gi? Aqui em Catanduva. Aqui em Catanduva. Famequense. Catanduva dando orgulho pelo Brasil, né? Com muito orgulho. Eu queria muito fazer aqui, porque minha acho que todo estudante todo estudante de... Opa, quase que eu derrubei o microfone dela. Mas todo estudante aqui da região sonha em fazer na É uma faculdade muito boa, né? Muito reconhecida. Apesar de ser particular, né, assim, ela é muito conceituada. Nossa, eu não tenho que falar, eu gosto muito da faculdade daqui, carrego no coração, assim, aprendi. Mudei, né, entrei criança com 17 anos e saí outra pessoa. Porque... Você acabou em 2015. 2015. Meu Deus, já faz 8 anos, né? Uma observação. Gi, e como que você falou que foi muito difícil essa escolha, né? E que você gostava de todas as áreas, mas e aí como que você falou, não, agora eu vou fazer otorrino? Que você tomou essa decisão mesmo, como que foi? Eu falei, foi no final do 6º ano, eu comecei a preciso decidir, e aí eu decidi que eu queria fazer uma área clínica e cirúrgica, que tivesse essas 2 abrangências. E aí eu fui pensando no dermato, oftalmo, otorrino, e juro, saí prestando. Falei, você prestou várias coisas. Passou em todas. Então, na verdade... Pergunta de fazer pro nerd. Na verdade, eu acabei não prestando no fim oftalmo, e aí eu passei em dermato numa última chamada que teve no SUS, porque na época estava tendo aquele Provab, então pessoas que tinham trabalhado em postinho passavam muito na frente, e eu estava com uma nota de corte alta, mas mesmo assim passei em poucos lugares em dermato e passei em vários lugares em otorrino. E aí eu acabei indo para Rio Preto fazer otorrino por ser perto, porque eu era bem imatura mesmo, sabe? Eu saí da faculdade com 23 anos, saí nova da faculdade. Nossa, muito nova. E tinha morado em casa na faculdade, então eu tinha um pouco de receio, assim, de sair, né? E aí eu falei, vou pra Rio Preto é perto, vai dar certo e qualquer coisa, né? E falei, vou tentar. A hora que eu passei em otorrino, eu falei, vou tentar. Bastante gente me apoiou e eu falei, acho que é isso. E eu fui fazer, assim, e eu gostava. Óbvio que o primeiro ano de residência é sofrido, né? Todo mundo fala, os R1 só. Então, assim, muitos momentos eu pensei em desistir, porque a residência te transforma, assim, você muda muito, você amadurece muito, é um negócio muito intenso, assim, muito, muito. Eu falo que quem não passa por isso, assim, não consegue. É tipo você ser xingado, você tá fazendo certo e não dormir, é um negócio, assim, bem, bem pesado. E aí eu pensava em desistir, mas eu pensava, não é porque eu não tô gostando disso, sabe? É porque tá sendo sofrido, então aguenta. E eu não sou de desistir, sabe? Então eu falava, não vou desistir. E aí eu fui e comecei a gostar mais. E lógico, vai ficando mais tranquilo, né? A rotina, você vai se acostumando também com certas coisas. E aí foi quando no 3º ano de residência, eu fui fazer um estágio em Campinas, na Unicamp. E aí eu encontrei a otoneurologia, que é a área que eu atuo, né?
eu falei, me achei, sabe? É isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero, que é uma área onde a gente atua mais clinicamente, tem contato com o paciente, conversa, tem que tirar uma história, fazer aquela anamnese e tal. Eu falei, é isso que eu quero, porque eu não gosto, você sabe, né? Aquela coisa assim de, oi, tudo bem, você quer, tá, sua receita, tchau, sai daqui, sabe? Não é isso. Eu quero realmente que a pessoa que passa por mim se sinta que eu fiz alguma diferença na vida dela, que eu ajudei ela, que seja, às vezes, com acolhimento, porque tem paciente que, às vezes, vem com umas queixas que realmente é difícil, já passou por vários médicos, já tomou vários remédios, mas pelo menos que ele seja acolhido, sabe? Acolhido. E eu senti muito isso, tanto na autoneurologia quanto a chefe que eu tinha lá, sabe, na autoneurologia, ela era uma pessoa sensacional, assim, então ela era esse tipo de pessoa, sabe, que a pessoa que amo, que faz, que se entrega para aquilo, eu falei, eu quero ser como ela, assim, sabe, de fazer diferença. Então aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, e eu tô rindo. E aí foi, e não me arrependo não, eu gosto muito hoje do que eu faço, sou muito realizada. A consulta da G é completa. Não, faz toda a diferença, né? Esse tipo de profissional, a gente... Que gosta do que faz, né? Gosta do que faz, porque muito do mesmo tem muito, né? Infelizmente, né, tipo, a classe médica, ela foi muitas vezes demonizada por um tempo, né? Porque médico era a expressão de ser carrancudo, de ser chato. Eu ouvi muito isso, né? Tinha medo de médico. Tinha muito isso, tinha, né? Antigamente, os médicos eram mais fechados, assim, eu acho que diferenciava muito, né? Tipo, de classe mesmo. Médico era uma coisa inacessível. Era, nossa, eu sou médico, entendeu? Hoje em dia eu acho que tá mais tranquilo. E também a questão de humanizar mais essa área, que nem... É muito fácil você ir lá em 20 minutos você vai passar um remédio. Né? E até passa o mesmo remédio. Eu falo isso, às vezes... O paciente veio comigo, não deve ter passado nada muito diferente do que um colega passou, mas o fato de ter criado aquela relação, Exato. Ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai, poxa, a médica colocou a mão em mim, sabe aquela coisa assim? Atenção. Parece bobo isso, mas é verdade, Não, sem isso dúvida. faz muita diferença. E quando você vai, até a gente, né, que por exemplo, que é paciente, quando você vai em um médico, você já fala, esse é bom, esse mal não. olhou na minha cara, né? Exato. Todo mundo fala isso. Eu costumo falar que a gente que é mãe, né, que eu, por exemplo, passo com muitos pediatras, eu falo, nossa, esse não serve. Porque, Pode gente... até ter feito uma conduta legal, Exato, é isso que eu falo. mas você quer aquela atenção, você tá ali pra isso, né? E aí, na o verdade. paciente que tá na sua frente, ele tá no momento de fragilidade dele, né? O paciente doente, ele tá... É muito mais que só aquela doença, né? Ele tá no momento de maior fragilidade dele. Uma pessoa tá hospitalizada, poxa, você vai passar uma visita, como que você não dá um sorriso, né? Eu acho que não tem sentido. Assim, eu sou suspeito pra falar de saúde, porque, eu tive recentes experiências fantásticas com pronto atendimento, né? Eu dei entrada em janeiro, né? Acho que foi dia 8, se eu não me engano, com fortes dores abdominais na vesícula, no caso de pedra que eu já tinha, por causa de todos os problemas que eu já tive na vida. Mas eu tive a sensibilidade de uma médica, porque 2 semanas atrás eu tinha ido, o médico tinha olhado, nem mexeu, nem olhou, só colocou o Buscopan na veia. Nem o Buscopan estava fazendo efeito. Aí dá tramal não faz mais efeito. Aí o negócio tá sério. Dei entrada e ela com sensibilidade pediu os exames, né? Que eram necessários. Isso, né? É o feeling, né? Olha, pediu isso os exames. É besteira. Porque tem paciente que realmente vai no pronto-socorro por besteira. Que não vai... exato. Mas você tem que ter o feeling. Poxa, esse cara não tá parecendo que ele tá aqui por nada, né? E eu falo pra todo mundo que ela realmente salvou minha vida, a doutora Bruna. Ela salvou minha vida, porque quando ela viu os exames, ela viu que o que era pedra na vesícula estava quase virando pancreatite. Nossa. Então, assim, imagina você entrar no hospital andando, né? E de repente você escutar, você vai ter que internar porque você vai ter que operar na emergência. Então, assim, se ela não tivesse sensibilidade, talvez eu não tinha essa história para contar. Mas é muito legal quando você encontra a humanidade. Acho que em todas as profissões, mas na medicina principalmente, né? Porque as pessoas estão fragilizadas realmente, né? Então. E o mais incrível, né? A hora que ela viu a ficha, ela falou, Jair? Eu falei, sim, Jair. Eu te sigo no Instagram e tal. Legal. Falei, acho que isso deu uma facilitada no processo. Tá vendo? Então, um bom motivo para se posicionar no Instagram. Tá não, Bárbara, não seja comercial uma hora dessa. Vai que, né? Não seja comercial uma hora dessa. Não tem como. Mas eu falo pra todo mundo, né? Eu já tive a oportunidade de agradecer ela.
doutora Bruna. E assim, a humanidade que ela olhou pra mim aquele dia, acho que diferença salvou na minha sua vida. vida, é. Salvou minha vida. Isso é o legal da medicina. É. Muito bacana isso, né? Bom, Gi, então assim, você se formou em 2015, você já saiu, prestou várias especializações. É especialização que fala, né? Residência. Perdão. Você decidiu por otorrino, tá? 3 anos, 2018, 3 anos você adquiriu o título de otorrino. de otorrino. Aí prestei uma prova, porque você acaba, você tem que fazer uma prova de título, né? Não bastasse a residência, deu uma Nossa, prova. é aquele negócio, assim, que você fica E eu sou, né? É aquela difícil pessoa... essa prova? É difícil, você É? tem que acertar, tipo, 65%, mas é uma prova nível difícil. Não é todo mundo que tem, então, assim, é interessante, até fica a dica. Se você vai num otorrino, procura saber se ele tem esse título de especialista, porque não é todo otorrino que tem. Isso é uma coisa assim, poxa, ele é um bom otorrino, ele foi validado pela sociedade dele, sabe? Faz diferença, Faz né? diferença, é. E até para você depois, como eu queria fazer um R4, que é o da Otoneuro, eu tinha que ter o título, porque senão você não pode dar continuidade, sabe? Ainda mais no Unicamp, eles exigiam, então, um mínimo, né? Então, você imagina, aquela pressão para passar na prova, lembra, a prova foi em abril, eu, assim, virava, não conseguia nem dormir. Sabe quando você tá naquela pilha, preciso passar. Aí, por isso que eu te falei, nessa época eu tinha uma música, vocês estavam falando de música, que era uma música, assim, de igreja, que eu só dormia rezando. Música tipo, eu gosto. Você lembra qual era? Você lembra qual era? Lembro, mas não vou cantar aqui, né? Canta aí um pouco. Só fala o Lembra nome, o nome? vai. Chama Abba Pai. Da Laura Sogueles. Acho que é. Abba Pai. Muito linda. Mas porque, sabe, eu falava, Deus, você me dá a paz. E no dia, assim, eu lembro que eu fui, assim, cantando a música e aí deu tudo certo, passei e tal. Mas aí, depois disso, eu fui... E, na verdade, a residência da Otoneuro na Unicamp começava em março. Então, eu comecei. Só que se eu não passasse em abril, tipo, eu era expulsa do R+, sabe? Então, você imagina a pressão, preciso passar. Aí eu passei em abril e aí eu acabei em 2019. Mentira, porque como começa em março, acabei em fevereiro de 20 a minha subespecialização. E aí, a hora que eu ia começar a trabalhar, ganhar dinheiro, pandemia, sabe? Eu falei, Nossa. Meu Deus. Eu ia Foi até te tipo isso. perguntar sobre isso. Você trabalhou Então, de frente? Na Já linha de tinha frente? telemedicina naquela época ou não? Então, foi a hora que começou a ter a necessidade, né? O que aconteceu? Então, eu fui para São Carlos, a hora que eu acabei. Na verdade, em janeiro de 2020, quando eu estava nos últimos meses ali do meu R4, eu já comecei a ir trabalhar em São Carlos, em alguns lugares, para eu já, né, conseguindo me estabilizar ali. E aí, quando acabou mesmo em fevereiro, eu mudei de vez para São Carlos. E eu falei, poxa, agora eu vou me estabilizar, né? Vou começar... E aí, pandemia, fechou tudo. E aí, eu trabalhava, na época, num pronto-socorro, que foi o único lugar que eu continuei. Eu não trabalhava na Santa Casa, que é onde recebia mais, mas eu trabalhava num hospital particular, lá num pronto-socorro. E aí, eu continuei lá. E assim, né? Foi uma loucura. No fim, que até esse lugar que eu trabalhei foi o que me salvou financeiramente na época, porque consultório miou, tudo chegando na cidade naquele momento, assim. Então... E aí eu fiquei 2020 todo dando plantão, que você me perguntou se eu ainda dava plantão, e depois eu parei de dar plantão de clínica e hoje eu só atuo como otorrino. Que é um sonho, assim, pro médico, né? Ficar só na sua área. Só na sua área. Sem Nossa. dúvida, né? Nossa. Ô, Gi, mas então você trabalhou na linha de frente do Covid. Nesse hospital particular, sim. Não é a mesma coisa que você trabalhar Sim. no SUS, mas lá eu trabalhava. Mas como que foi essa experiência? Ver gente morrendo por uma doença até então E a gente morrendo desconhecida. de medo. Né? Porque como no começo ninguém sabia o que tomar, né? Eu lembro que as medicações tinham os casos, mas ninguém sabia como medicar, ninguém sabia o que fazer. Era uma coisa muito triste, assim, né? Você tinha que... vou entubar, não vou... Você Tinha que ficava, tomar né? decisões difíceis, né? Essa é a real. O tanto de gente nova que morreu, amigos meus, inclusive, sem comorbidade nenhuma, É triste, né? na segunda cepa que teve, né? Foi muito triste, né? Uma época muito triste mesmo. E assim, você teve que se reinventar, então. Porque você acabou a formação, Porque você pensa, né? a titulação. Vou acabar meus títulos, tipo, super bem titulada, você vai trabalhar na área. Mas não, como que você ia trabalhar na época? Ninguém saía de casa para ir no seu consultório, entendeu? De maneira alguma. E as consultas online, depois que foi Aí foi sendo regulamentada, permitido, aí isso. você já começou já. Aí a gente foi começando, mas
como eu tava chegando na cidade, demora um pouco, né, pra gente conseguir nome, e não é assim. Então, as coisas foram melhorar mesmo a partir de 2021, onde o pessoal começou a ter menos medo, né, usar menos máscara, porque a gente, o da otorrino, essa época é uma época muito boa pra nós, né? Essa época começa a esfriar, todo mundo fica doente. Só que isso não acontecia se o pessoal estava de máscara, se o pessoal estava isolado, porque o que acontece no inverno é que as pessoas se aglomeram mais, né? Tá mais frio, o tempo seco atrapalha a mucosa, você entra mais em contato com vírus e alérgenos que ficam mais no ar por causa da camada fria aí. Só que nada disso estava acontecendo, sabe? Aquela coisa que, meu Deus. Então, o otorrino, ele adora o inverno, Ele né? adora o inverno, né? I love Todo it. mundo fica doente no inverno, Todo mundo né? pega uma gripezinha, Quem não né? ataca a rinite no inverno, Não, gente? Eu já tô com loratadina ali embaixo, já, porque não tem jeito. Mas é. Nossa, mas assim, deve ter sido muito difícil pra você, né? Tipo, esse tempo de pandemia e depois, né? Foram 2 anos praticamente de muita tristeza que nós tivemos, né? O pior mesmo, eu acho que no meu caso foi 2020. Depois, em 2021, eu já sinto que, sabe, eu já comecei a voltar a trabalhar, já começou a ter fluxo, porque não podia, né? Percebeu-se que, gente, continua tendo gente doente de rinite, continua tendo infarto, continua tendo AVC, a gente não pode parar, a medicina não pode parar. Então, as coisas foram voltando. Eu sinto que do final de 2020 para frente, já as coisas começaram a melhorar, sabe, engrenar. E aí foi que foi, mas não foi uma época fácil. Quando pra fala de ninguém. máscara, o que você lembra da Giovana? De mim? É. Do consultório? A gente chegou no consultório da- Chegou a pessoa secretária. da portaria, né? Falou, não pode colocar máscara. Aí vai o Jair procurar máscara pra comprar. Porque, gente, eu não uso mais máscara em lugar nenhum. Nem, acho que a última vez que eu fui no hospital, que a Maria ficou meio dodói, nem lá no hospital acho que não usa mais. Não, agora não tá mais, parece, mas faz pouco tempo que liberaram os Liberaram, consultórios, É. Aí a gente foi e o tiozinho do estacionamento empreendedor tinha máscara pra vender. Esse aí, sensacional. É tudo combinado. Não, mas é muito pela necessidade mesmo. No aeroporto, eu fui embarcar lá em Salvador, em Recife, pra São Paulo, e, tipo, a máscara era obrigatória, eu não tinha máscara. Eu entrei numa loja e perguntei pra moça, quanto que tá essa máscara? R$30. Faltava 20 minutos pro meu voo. Pronto. É demanda Falei, e procura. comprei com uma raiva. Mas falei, beleza, mas sai mais barato do que remarcar o voo. Mas eu lembro dessa Mas a pessoa história. é esperta, né? Então. Se tá caro, demanda e procura, isso que se chama. E hoje você atende em São Carlos, mas você faz consultas online também? Eu Quer acabo explicar? fazendo. Aqui em Catanduva, às vezes eu tenho procura, né? Por ser conhecida na cidade, ter amigos, indica e tal. Então eu acabo atendendo alguns pacientes daqui. Mas mais mesmo no consultório em São Carlos. Porque otorrino é difícil, vocês, às vezes, passar em consulta sem examinar, né? Por exemplo, até um zumbido, que você estava me falando, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, a Maria, como que você faz para ver o tamanho da adenoide, o tamanho da amígdala? Como que você faz? É duro, né, você fazer esse tipo de avaliação online. Então, assim, até um primeiro contato, ok, mas eu gosto desse contato direto com o paciente. Então, eu acabo atendendo mais em consultório mesmo. Quando a boiadeira tiver... Quando você for levar ela pra São Carlos, ela vai com a gente. Mas é São Carlos. A gente aproveita, tira Já foto fica daqui do amiga lado, fica amiga da já faz Maria fotos da Gi, gente. já faz novas fotos da Gi verdade. e já aproveita e consulta a boiadeira. Ela já vai fazer amizade com a Maria Alice. Que Então, é linda, não, maravilhosa. A gente vai chegar na Maria, né? Vamos, ainda calma. Calma. Gi, nesse tempo que a gente trabalha com você, a gente percebeu que você tem uma habilidade de se comunicar, né? Tem uma dicção boa, você vai falar, não tenho, mas não, tem sim, realmente. Sim. Pra você, o que faz a diferença pra você se posicionar? Você percebeu que depois que você começou a dar mais as caras, né? As pessoas começaram a te olhar com mais autoridade. Como foi pra você sentir a necessidade de estar presente no digital? Eu acho que hoje o digital é tudo, né? Eu acho que faz muita diferença. Eu já senti, faz pouco tempo que a gente tá, né? Não faz muito tempo, e eu senti já a diferença. E eu acho assim, eu vou num médico, ou vou num fisioterapeuta, qualquer coisa.
Você coloca no Instagram, você coloca no Google. Eu falo assim, restaurante, qualquer coisa que você vai comer. Se a pessoa você coloca no Google, no Instagram, não existe, você fala, nossa, que porcaria. Não, nem de vou. lugar. Entende? Exatamente. Você pensa, você fala assim, poxa, a pessoa não se deu o trabalho de fazer uma página no Instagram, sabe? Que mundo que vive? E assim, o que eu percebo que a gente estava falando dos antigos é isso. Os médicos antigos, eles se achavam tão donos de si, tão, né, que eles achavam que não precisava. E em São Carlos eu vejo muito isso. Muitos médicos mais antigos não se posicionam, não passam essa autoridade para o paciente. E aí eu comecei a ver, às vezes, pessoas que até eu conhecia, vamos supor, que formou comigo, que nem eram tão bons alunos, nem eram pessoas tão excepcionais, mas que estão super bem porque realmente foram lá, se posicionaram e estão passando aquilo que sabem, e isso cativa, né? E eu falei assim, poxa, eu tenho que passar, eu só preciso saber como passar isso. Sim. E aí eu tento, mas nem sempre a gente, né, às vezes... Gente, eu acho que eu posso falar sobre isso porque sou eu quem fico diretamente em contato com a gente. Ela é muito dedicada. Eu acho que o que define melhor assim, o sucesso de alguém é a dedicação. Porque não é só a gente fazer, né, Jair? Eu falo, a gente faz sim 50 e você faz os outros 50. Porque não adianta você contratar uma agência e falar, nossa, pronto, não tem que fazer mais nada. A agência não vende nada pra ninguém. Exatamente. E assim, o caso da Gia é um sucesso, porque o Instagram dela é lindo, tudo é lindo, porque ela se dedica muito, ela é muito compromissada, gente. Ela nunca me deixa na mão, juro. E ela me responde super rápido. Então, é uma cliente, assim, que a gente... Acho que ela responde mais rápido que eu. Mais rápido que você. É uma cliente que eu amo atender, que é muito... A Gi fala que eu respondo rápido também. A gente acaba tendo aquele contato diário, né? Então, a gente conversa muito, fala sobre, né, fim de semana, os filhos. E então acaba que é um contato muito gostoso, mas a Gi é muito dedicada. É a cliente que assim, todo mundo... Eu falo, Bárbara, nossa, é verdade, eu preciso fazer um minuto pra você. Aí eu vou lá e falo, né? cobrando ela, mais de leve. Mas brincadeira. Aquela cobrancinha de leve, né? É um cliente, assim, muito gostoso de atender. Queria que todas fossem assim, mas eu amo os meus clientes. Você ama todo mundo. Amo. E acho que é o sucesso do digital mesmo no Instagram. Antigamente não se falava muito nisso, né? Os médicos, é de agora que os médicos começaram a ir pro Instagram, né? Não, médico, se você falar em 2013, 2014 que tinha que ir pro Instagram, Não. Esquece. Você é louco. Ah, vai fazer dancinha, né? Você é louco. Mas eu acho que estigma, existe uma... E aí, depois de um tempo, como existem, né, muitas pessoas interessadas nessa profissão, acaba que superfatura, né? E aí as pessoas têm que procurar novos meios, né? Tem gente com diploma de Harvard desempregado. Exato. E aí você tem que procurar novos meios, porque tem muito médico se formando, isso é sério, né? É. Então, você procura novos meios para vender e, querendo ou não... Mas tem quem tem mais dificuldade. Meu marido mesmo, ele não consegue, sabe? Ele é travado, ele fala, não Ainda, é pra mim isso. ainda, pode ser, ó, fica a dica. ainda, Daniel, nós vamos chegar em você, Daniel. É só... Doutor Daniel. Mega Com certeza. doutor, só precisa. Precisa também, né? Eu falo. Casal de viu? médicos novinhos, né? Eu falo. Precisa, né? Mas é isso. Eu até tenho uma amiga aqui de Catanduva, que outro dia ela tava falando que ela tava procurando um pediatra, porque ela mudou pra Rio Preto, ela falou, gente, não consigo achar uma pediatra que tem, sabe, um negócio legal, que você fala, poxa, é essa que eu quero levar. Aí eu falei assim, amiga, deixa eu te perguntar, se você me encontrasse assim do nada no Instagram, não, eu ia querer passar em você. Eu falei, poxa, Tá então foi vendo? o caminho certo. Tá vendo? Tá vendo? Isso é bom. E você vê como que a imagem é tudo hoje. Tudo. Não quer saber onde você se formou, não quer saber o que você fez. É por isso que, principalmente na área da harmonização facial, tem gente que não é médico, né? Que várias profissões podem ser trabalhar com harmonização facial, principalmente. Tem gente que trabalha, que é enfermeiro, que é biomédico e tem a agenda abarrotada. Fatura mais de 200 mil por mês com consultas particulares, Exato. porque se posicionam, entendeu? E quanto tem muitos dermatologistas que estão com a agenda vazia. Sim. Então, assim, a titulação triste, porque, hoje às vezes, assim, é bem mais bem mais formado, né? exatamente. Você fala, poxa, tem mais... Até com mais conhecimento, né? Exato. Mas sem posicionamento, né? É Conhecimento muito sem importante. posicionamento é apenas um número. Então a gente não consegue extrair mais resultados disso. Exatamente. Mas isso, acho que a gente falou bem da carreira dela, né? Falamos. Agora, Você quer entrar na parte preferida, né? a parte que eu mais amo é vida pessoal. Vamos falar um pouquinho. Gi, você conheceu o Dani
E aí você conheceu na faculdade? Na faculdade. Vocês se conheceram na faculdade. Quer contar pra gente um pouquinho como que foi? Bom, não sei se eu já te contei essa parte também, vamos lá. Quando eu passei na faculdade, na verdade eu passei na faculdade em Ribeirão. Eu fiz meu primeiro ano de faculdade em Ribeirão. E aí, como eu passei com 17 anos, eu falava, não, pai, eu vou fazer um ano de cursinho, que eu quero passar em Catanduva. Meu pai falou, não, filha, vai, depois qualquer coisa você abrir transferência, se for vontade de Deus, você volta. E aí foi isso, né? Eu fui para Ribeirão, fiz meu primeiro ano de faculdade lá. Aí abriu, no meu segundo ano, 3 vagas de transferência. E aí eu vim pra cá. Então eu caí na sala do Daniel, assim, no segundo ano de vocês faculdade. estudaram juntos. Que legal. E eu cheguei na sala. Ela me falou isso Eu quando não a gente foi lá. sabia. Eles estudaram assim, juntos. Na sala dele. E aí, assim, né, era a novidade. Então, tipo, menina nova chega na sala, de repente fica, né, aquela coisa. E aí, na época eu até tinha um outro relacionamento e tal. E aí eu comecei a virar amiga do Daniel. O Daniel é muito dos espertos, né? Ele tava mal Você intencionado. tá vendo que nem tudo está perdido? Não, muito homem, esperto. eles não dão um ponto sem nó. Cheio, lá, cheio já das vai cartinhas, virar uma dos briga. bilhetes. O Daniel é bem conquistador, né? Romântico. E aí a gente foi conversando, virando amigo, e aí eu já não tava mais no meu outro relacionamento, e a gente acabou que no meio do segundo ano de faculdade a gente ficou junto. E assim, agora em junho faz 12 anos. Caramba. Gente, Desculpa a tempo. pergunta, mas você tem 29? 31. 31. Gente, Nossa, é bastante tempo. É mais tempo de relacionamento do que praticamente de vida, né? Assim, porque você É, não se lembra né? da sua infância. Da sua infância, né? é. É muito tempo junto, assim. Que Mas legal. é muito legal, porque é aquela coisa que você vai se moldando, você vai crescendo, aprendendo muita coisa junto. E a gente, na época da faculdade, se ajudava muito. O Daniel era aquela pessoa, ele é, né, aquela pessoa inteligente. Então ele chegava na faculdade de bermuda, chinelo, sem caderno, sem caneta. E eu com aqueles cadernos coloridos, com flechas, 1000 corações. canetas. Post-it. Eu também. Que era que todo mundo tirava xerox, sabe? Aí ele tirava xerox do meu caderno um dia antes da prova. E aí, tipo, no dia da prova, eu falava assim, nossa, o que você colocou? Como que eu coloquei? Eu coloquei o que tava no canto direito do seu caderno. Sabe assim? Eu falava, você tá de brincadeira de E é melhor que Ele é você. melhor que eu nas provas, assim, usando o meu caderno, sabe? Então ele assim. só que ele não é nerd, né? Ele era mais Ele inteligente. era do fundão, eu era da primeira cadeira, né? Era o oposto também. Eu fiz otorrino, ele oposto. fez ortopedia, aquela coisa bem bruta. Mas foi isso, e a gente sempre se deu muito bem, assim. Acho que a gente nunca teve uma briga, assim, de ficar separado nesse tempo todo. Eu acho que o Dani também veio com uma maturidade maior, assim, do que eu já tinha visto nos outros meninos e tal. O Dani é uma pessoa mais centrada e eu falo pra ele... Que moral, hein, Daniel? Que Que isso? lindo, eles são muito apaixonados mesmo, parece. E desse amor veio, né? Nossa, pequena. Nossa, gente, No passado. Que criança mais Gente, linda. quem entra no Instagram da Giovana não sabe no que presta atenção. Se é nas dicas, se é nos conteúdos, Não. ou se é na Maria Alice. Com Eu não certeza. tenho dúvida disso. A Gi posta um conteúdo, 30 curtidas. Postou a Maria Alice. 600. 600. Exatamente. Nossa. Gente, mas ela é muito linda, ela é muito risonha. Ela A é gente muito teve o risonha. prazer de conhecer aquela criança. Eu tive o prazer de fotografar ela. Não, É eu muito peguei ela no gostosa. colo, dá licença. Não, e você sabe que tem uma história legal também, que a gente ia casar, o nosso casamento ia ser no novembro de 20. Pandemia. Aí a gente remarcou para 21 e remarcou de novo. E no fim, em novembro de 20, a gente casou no cartório. Aí a gente tinha feito uma remarcação para setembro de 21. A gente casou no religioso. E aí a gente fez uma nova remarcação, porque a gente queria fazer a festa, em junho de 22. Então a gente casou 3 anos seguidos, sabe assim? Olha, a gente que tem 3 delícia. datas de casamento. Ele falou assim, não, já é difícil lembrar de uma, 3. 3. Nossa, esse homem é... Coitado. Não, o homem já tem a cabeça. Eu falei, é pra vocês nunca mais querer casar, entendeu? É 3 vezes. só, É exatamente. até que a morte separe. É isso Aceita aí. que dói menos. É pra ficar É. bem casado mesmo. E aí no último, que era na festa só, aí eu já tava grávida da Maria Alice. Nossa. Que Muito gostoso. gostoso. Acho que você tinha comentado isso comigo, que você já casou. a gente ficava assim, né, se acontecer agora... Só que eu tinha meu vestido comprado. Não dava pra... Gente, não dá pra testar muito, assim, né?
E aí, no começo do ano, eu falei assim, eu acho que agora, se eu engravidar, eu caibo no vestido. E aí eu desencanei, assim, e aí em março eu engravidei dela. Nossa, que legal, Gi. Muito legal, né? E hoje, é clichê perguntar, mas o que a Maria Alice representa na tua vida? Nossa, é difícil até, né? Acho que... Pode chorar, não tem problema não. Não, é uma coisa muito, muito doida, assim, mãe, né? Todo mundo fala que... Mas muda completamente tudo na nossa vida, né? E eu acho que, assim, todo mundo fala, as pessoas tentam te contar, as pessoas tentam te falar como te que preparar para isso, Isso, né? eu acho que as pessoas tentam, pelo menos a minha mãe, né? Acho que a sua mãe, ela te explica e fala. A gente tem um amor muito grande pela nossa mãe. Mas quando você se torna mãe, é absurdo, né, Gi? É absurdo, porque é uma entrega, né? Uma entrega muito. de si, assim, é um negócio... E eu falo, tem gente que fala assim, é difícil algumas coisas da maternidade. E sabe? Mas eu nunca, eu falo, nunca reclamei. Eu acordo à noite pra dar mamar pra ela feliz, sabe? Eu acho que é um momento tão já te jogaram hate por causa disso, né? Você me falou. Conta essa história pra gente, Gi. Porque assim, as pessoas falam, é difícil. Todo mundo fala, é muito difícil maternidade, sabe? Sempre teve isso, né? Uhum. E assim, não tô falando que é fácil aqui, não. Minha mãe sabe, é realmente muito difícil. Mas eu sou muito religiosa, e o Jair sabe disso, né? E eu também tenho essa relação boa com ele por isso. Exatamente. E eu falo, Deus te deu uma coisa tão maravilhosa, como que você pode ter coragem de reclamar do mínimo desconforto de ter que levantar para dar um mamar, sabe? Como você pode reclamar de um choro? Poxa, olha a bênção que é isso, né? Então eu encaro desse jeito. Eu acho que tudo na vida é isso, como você está encarando aquela realidade, né? E você encarar que o milagre da vida está diante de você, não tem nada que se compara a isso. Então... É o que o Paulo Musi fala, né? Você encontra conforto em meio ao seu desconforto. Porque, e assim, né? você cresce nesse desconforto, né? Eu sou... Sem dúvida. Uma pessoa muito melhor do que eu era antes dela. Em muitas coisas. Mais tolerante, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais paciente. E você aprende a se doar, né? Mas eu costumo falar isso, eu era muito egoísta, né? Sim, e hoje em dia né? eu vivo a minha vida, né? A gente vive a vida pra eles, né? Em volta deles. E é uma coisa bem absurda mesmo. Só depois que você tem pra você saber. Nada que você vai fazer, você não Nada. pensa, né? Por exemplo, eu tô aqui. Eu penso, ela tá com a minha mãe, tal hora eu preciso voltar. Sabe? Tudo você calcula. Então, você não passa uma hora inteira da sua vida sem pensar alguma coisa por ela, sabe? E essa fase, assim, mais nova, que nem a sua ainda é muito pequena, mas eu comentei com a Camila uma vez, tudo passa, e passa muito rápido. Esse primeiro ano, que nem ela tá, ela é muito linda, mas esse primeiro ano que eles não trabalham, acordam, passa muito rápido, voa. Então, daqui a um tempo, a minha já tá com 5 anos, você entendeu? Já tá grande, querendo falar de coisas, assim, absurdas. Então... Quanto tempo você vai ter seu filho bebê, né? É 1 ano. Vocês estão com vontade tudo de ter filho agora, né? Eu falei assim, juro, eu falo, gente, não conversa comigo se você não quiser ter filho, porque eu convenço. Eu vou te convencer. Eu convenço. Eu sempre falei que eu queria ter 3 filhos, né? E aí todo mundo, depois do primeiro você vai desistir. Não, você vai querer 2. Ixi, vai ficar só no primeiro. Eu falo, gente, eu quero ter mais que 3. Tá vendo? Tem gente que nasceu pra ser que legal mãe, isso, né? Legal. Isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo. E porque tem gente que chega aqui já chega reclamando. Fala, não, eu não quero. Do ano que vem não passa, hein? Não. Do teu, né? O Jair quer ter filho. Do ano que vem sabe não quem passa. vai ser Mas é muito bom. E eu acho que ser pai deve ser melhor que ser Deve mãe, ser porque muito tudo melhor. isso, mas menos muita coisa. Né? Muito menos sofrimento, sabe? Eu tenho certeza que ser pai é muito melhor que ser mãe. Não é? Eu queria Mas ser homem na próxima Não, mas é encarnação. isso aí, ó. Mas é isso muito aí. legal, assim, Você eu convenceu todo mundo aqui pra ter filho. A relação do Dani também com ela é uma coisa muito linda, assim, sabe? Eu chego os dois brincando, você fala, nossa. E é legal porque, assim, todo mundo fala, o relacionamento muda. Lógico que muda, né? o seu relacionamento com a pessoa quando nasce o filho, porque tem uma outra pessoa que precisa de muita atenção nesse momento, né? Mas eu acho que o amor aumenta, porque você vê a pessoa que você ama amando muito aquela coisa que, sabe? E querendo ou não, é fruto de vocês dois, né? A coisa mais linda, né? Legal, Eu vejo pelo amor que eu tenho pelas minhas sobrinhas, né? Amo as duas, mas uma tem um quê comigo, que é a Sofia, que assim, é um amor que não consigo mensurar, foi ótimo, mensurar, né? Mas assim, eu sei que não se compara. É o amor que dá vida, né? O amor O amor de Deus. Eu falo que
Eu acho que na Terra, assim, é o amor mais próximo que a gente tem do amor de Deus mesmo. É o É do amor pelo amor filho, de mãe, assim, né? Que é aquele amor que dá vida, aquele amor que faz tudo por você. E aí que você Exatamente. entende por que você chama Maria de mãe, Deus de pai, porque é isso que É eles isso, são, né? né? Exatamente. E hoje, agora para um outro lado, depois que você virou mãe, a gente tem aquele processo de adaptação. E como que foi para você isso? Porque tem a questão da autoestima, né? Tem aquela questão de depois que você tem a filha. E quando que você voltou a olhar para você novamente? Não voltei, né? Não, você volta, mas você volta de um jeito De um jeito diferente, né? Eu sempre fui muito, assim, fit, sabe? Academia, Vaidosa. alimentação, sempre. E não é que eu não... Tanto que durante toda a minha gestação, tive uma gestação super saudável, não engordei muito, sabe? Não tive estria, não tive nenhum problema, assim, nossa, óbvio que você engorda, você fica estranha. Eu lembro que no chá da Maria Alice eu me maquiei tudo, me olhei no espelho, sabe, chorava, porque eu não me reconhecia. Por Sim. mais que não tivesse tão diferente. As pessoas, Sim. ai, que grávida linda. Mas A gente se sente muito mal. é esquisito, sabe? Eu falo, a única coisa ruim de ter muitos filhos é passar pela Nossa, gravidez. nem Ter me fale. filho é ótimo. O problema, ainda falei pra minha mãe, é o final da gravidez. Sim. Você não consegue pôr um sapato, você não consegue levantar de um sofá sem ajuda. Você Exato. se sente, sabe? E eu sou muito ativa, muito... E você se sente dependente, é um negócio difícil. E aí... E assim, eu acho que no puerpério a gente nem tem memória, sabe? É um negócio que... tão nebuloso. Assim. Nossa, é um bizarro, negócio que você não bizarro, consegue né? nem lembrar muito. Mas eu acho que depois que passou isso, esse primeiro mês, que é um mês muito difícil, assim, eu já conseguia... Eu lembro que eu olhava no espelho e falava assim, nossa, desinchei, sabe? Nossa, parece que eu tô voltando a ser eu. Sou eu de novo. E eu emagreci até que rápido, assim, né? Como eu não tinha engordado muito, então... Eu me olhava e falava assim, poxa, não achei que ia ser tão fácil. Eu achei que foi fácil, assim, pra mim, sabe? Porque todo mundo falava, nossa, vai ser muito difícil. Foi isso que eu te falei. Eu fui com uma perspectiva tão desesperançosa de tudo que me falavam. É que as pessoas, elas têm essa mania de querer, tipo... Falar que vai ser muito não, porque, ruim. nossa, é difícil, não sei o quê. Então eu achava, eu tava tão desesperançosa, assim, que eu falava, ai... Foi de boa. Foi muito de boa, sabe? Então, assim... Eu lembro que quando ela tava com um mês, assim, minha mãe tava em casa, ela falou, sai com o Dani, se arruma. E foi a primeira vez, sabe, que eu me passei uma maquiagem. Vale Night? Um Vale Night com um mês, assim, me passei uma maquiagem, fomos 2 horinhas, assim, sair de casa, sabe? Você faz tudo aquilo, sair 2... Mas foi bom, sabe? Passa um momento... Tudo bem que a gente saiu, falou dela. Mas, assim, tem um momento só você e ele. Agora as coisas melhoram, né? Depois de um tempo, a gente acredite, logo melhora. Calma. Logo melhora, nem calma. tudo está perdido. Mas, Gi, que prazer receber você aqui, né? A gente vai precisar de mais um, né? Tem muito pra assunto, contar mais. né? Não, a gente quer fazer um com você sobre doenças, sobre alergias. Legal. Seria legal também a Bem gente gerar detalhado, né? Falar um esse pouquinho. conteúdo. E na tua próxima visita a Catandu, você já coloca na sua agenda que você estará aqui novamente. Falar no inverno, né? De umas coisas assim. Exatamente. Que seja logo, né? Que seja logo, já estamos ansiosos. Mas antes de encerrar, tem uma parte final aqui agora que talvez eu te pegue desprevenida, mas eu preciso fazer algumas perguntas para você. Ai, meu Deus. Agora se prepara. Uma frase. Vou contar, então, uma frase que está no meu convite de formatura. Que é uma frase que meu pai sempre me falou e é uma frase que representa muito. Deus só permite que você sonhe aquilo que Ele pode realizar na sua vida. Uau. E é isso. E eu acho que tudo que você sonha, assim, você lutando para que aquilo aconteça, Deus vai fazer acontecer. Uma música. Poxa, uma música. Porque eu falei, uma música é Uma difícil. música. Não vou conseguir falar uma música. Uma música não. Cita 2. Então, essa música foi uma música que eu gostava muito nessa época. E eu acho que uma música agora que eu tô numa fase de umas músicas mais babies. Aquela música que eu canto pra Maria Alice. Um anjo do céu. Nossa, essa Melim, música é né? linda. Que eu fico cantando pra ela. Porque é o meu anjinho, né, do céu. Um sonho. Um sonho? Eu acho que... Poxa, se eu pensasse alguns anos atrás, o meu sonho era acontecer
as coisas que estão acontecendo comigo, sabe? E eu acho que é isso. É ter uma família sólida, conseguir dar uma boa educação para Maria Alice, ter um reconhecimento profissional e conseguir conciliar essas coisas, porque não é fácil, né? A gente tem que tentar. É isso. Quer deixar uma música hoje? Eu nunca quero deixar uma música de ele todo episódio ele insiste, fala assim, né? ó, pra mim, ó, Bárbara, fala uma música, não, eu não consigo. Já que a pensar numa Bárbara música. não quer deixar uma música, então a gente encerra te agradecendo pela sua presença. Muito obrigada, Gi. Nesse humilde estúdio, Ah, eu né? amei aqui. Foi muito Tô de bom ter parabéns. você, conhecer mais da tua história, porque o propósito disso realmente é conhecer a sua Muito história. legal, muito legal. E agradecer a Bárbara, não fez mais do que sua obrigação. Na próxima eu tô aqui Obrigado. de volta. Já pensa Não. uma música pra próxima. Não, se Na eu for... próxima, Na próxima não vou terá chamar música. não. Agradecer ao Nicolas. Pode falar. E é isso, gente. A gente se despede pedindo que Deus abençoe vocês, que vocês curtam esse episódio e que as coisas aconteçam na sua vida como tem que acontecer. Tchau.